Fala pessoal, tudo beleza? Você não tem conseguido estabelecer uma efetiva rotina de estudo nesse período de isolamento social? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e, desde já de antemão, eu preciso destacar que se você se encontra nessa situação, fique tranquilo. Você não está sozinho. Várias e várias pessoas em situação semelhante à de vocês ou mesmo em outras situações também têm enfrentado uma dificuldade de estabelecer e encaixar as suas prioridades dentro dessa nova rotina, desse novo momento. Eu já falo, eu estou trabalhando normalmente com muito processo ainda lá na Defensoria Pública, não fisicamente lá, tenho que ficar trancado em casa, mas eu tenho encontrado algumas dificuldades em estabelecer e encaixar essa nova rotina diante dessa situação. Em relação ao estudo, pessoal, as orientações que eu tenho dado e colhido frutos com alguns alunos que eu acompanho mais de perto é uma ideia semelhante, com as devidas adaptações à atual realidade, com a que eu utilizava após a realização de uma prova de concurso na qual eu não tinha algum êxito, não tinha êxito, não conseguia aprovação. Por quê? Porque nesse momento, após aquelas provas que você não conseguiu atingir o resultado esperado, é natural que haja uma dificuldade na retomada dos estudos. Essa dificuldade ela é natural, ela acontecia e acontecerá também provavelmente com vocês, mas o estudo precisava continuar, beleza? E qual é essa estratégia? Pessoal, é justamente utilizar o tempo pós esse trauma, nessa nova realidade, melhor colocando, para o estudo de matérias mais prazerosas para você, com as quais você tenha mais facilidade, com as quais você tenha mais intimidade e até uma empatia. Por quê? Porque o que você precisa depois de um momento que você está com dificuldade de retomar aquela pegada necessária, é justamente transformar o máximo possível aquele momento em algo prazeroso. Não é possível que, se você diante de uma dificuldade, você vai estudar o quê? Direito empresarial, direito tributário, direito civil. É meio pesado. Se você gosta, tudo bem, mas é raro você gostar. Quando eu tinha esses momentos de dificuldade, eu estudava o quê? Definia 3 matérias, pessoal. E as matérias que eu sempre gostei mais foram penal, processo penal, não por outra razão me tornei professor, e direito constitucional. Então é justamente essa estratégia que eu vou sugerir para vocês. Se você está com muito mais tempo livre, o dia todo em casa, é mais difícil, eu vou propor o seguinte, e tem uma razão de ser. Pelos próximos 10 ou 15 dias, você vai escolher as matérias, 3 matérias de maior predileção. E dentro dessas matérias, você vai escolher temas com os quais você tenha mais segurança, mas que precisa estudar, reestudar e revisar. Então você vai, por exemplo, pegar constitucional, processo penal e direito penal ou outras matérias que você tenha a sua predileção. Você vai reservar 1h30 a 2 horas para leitura de doutrina em relação a essas matérias, certo? Então você estuda, sei lá, na segunda-feira 2 horas de constitucional, na terça 2 horas de penal, na quarta 2 horas de processo penal, na quinta retoma o direito constitucional. Na retomada do direito constitucional, você dedica ali os seus 15, 20 primeiros minutos a uma revisão daquilo que estudou há 3 dias, beleza? Então, só nisso aí você vai vencer 2 horas. Ainda que você não consiga tirar 4 horas direto, vamos imaginar que você utilize 2 horas no período da manhã. Lembra, pessoal, tenta casar esse estudo e posteriormente ou antes do estudo fazer uma atividade física de 10, 15 minutos, pular corda, fazer polichinelo, fazer apoio, porque ajuda na sistematização e na oxigenação do seu cérebro. Vamos imaginar que você, depois dessas 2 horas, você está exaurido, cansado, já
tem barulho, já tem dificuldade. Você supera e no período da tarde você vai fazer o seguinte: se você estiver assistindo um vídeo a um curso, você vai se dedicar 1 hora e meia no máximo, mas pelo menos 1 hora a assistir uma aula do seu curso. Se você assiste, você, por exemplo, faz o meu curso de processo penal, toda semana lá a gente já tem uma carga horáriazinha bonitinha. Então você estuda 1 hora de processo penal, 1 hora de um curso que você tem. Ah, Pedro, eu não estou matriculado em nenhum curso e nem estou em condições de me matricular. Não tem problema. Você no YouTube já faz uma curadoria aí de aulas, de vídeos, de palestras que você já queria assistir. No meu canal tem vários professores que disponibilizam, e você vai se dedicar àquele período da tarde, 1 hora e pouco, sem muito compromisso, sem muita pressão, a assistir a esses vídeos ou assistir ao seu curso de videoaula. Superado isso, se você quiser continuar ou mesmo deixar para o período da noite, você escolhe, pode alternar. Você vai estudar a jurisprudência desse ano e do ano de 2019, e aqui você tem várias estratégias. Ou você pode pegar o Vademecum de jurisprudência lá do Dizer o Direito, do Márcio, ou também acessar o próprio site do Márcio, acessar o site do Dizer o Direito e olhar os informativos resumidos ou os informativos mais completos, comentados, ou mesmo uma estratégia que eu adotava: pega os informativos ou do ano passado ou desse ano mesmo e faz com suas palavras um resumo da ideia, com 3 ou 4 linhas, nas suas palavras, um resumo do entendimento daquele julgado, porque você vai condensando esse material, e para revisar a jurisprudência você faz isso de maneira muito mais rápida. Então essa outra 1 hora você vai se dedicar a isso, dessas matérias, tá? Sempre só focando essas 3 primeiras matérias, essas 3 matérias com as quais você tem maior afinidade, beleza? Se você quiser, você faz esse trabalho de estudo de jurisprudência segmentado, meia hora com isso, e dedica as últimas meia hora a fazer exercício, fazer questões sobre os assuntos por você estudado, beleza? Se não der, faz jurisprudência num dia, faz questão no outro, porque aí tudo bem. E por que isso é tão importante? Por que somente nos 10 ou 15 primeiros dias? Porque, pessoal, o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso organismo, ele prega peças, mas ele tem predicados impressionantes. Ele prega peças porque diante de uma situação gera ansiedade, gera dificuldade, a gente precisa se readaptar ou se adaptar à nova realidade, e isso é um fato, só que não dá para postergar e não dá para replicar exatamente a nossa antiga rotina a esse momento. Só que eu prefiro enxergar as partes boas, os predicados da nossa capacidade como humanos, que é justamente a de adaptação. Então, depois de 10 ou 15 dias reproduzindo essa nova rotina, você vai perceber que o seu corpo, você mesmo já vai estar adaptado ou tendendo a adaptar, a se adaptar a essa realidade, a acordar, a tomar café, a ler um jornal, se isso você tiver interesse, a conviver com sua família, faz 10, 15 minutos de exercício e aí passa as 2 horas estudando doutrina, e aí depois você vai para videoaula, depois você vai para jurisprudência e questões, diluindo ao longo do dia, porque nesse sentido você vai ter gatilhos para não se sentir inútil, que na verdade não é verdade, mas a gente termina se sentindo quando a gente se vê incapaz. Não é um martírio se você não conseguir, mas você já tem uma linha fragmentando os estímulos. Então, ao invés de você se dedicar 4 horas a uma leitura intensa, pesada, às vezes de matérias com as quais você não tem afinidade, não tem até predileção, aí você vai se dedicar àquilo que você gosta. Depois de 10 ou 15 dias, o seu corpo já está mais tendente a se habituar. Não é um novo hábito, porque de acordo com o looping do hábito, a gente, para inserir na nossa rotina, no nosso cotidiano, um hábito efetivamente, a gente precisa reproduzir um determinado comportamento mais ou menos por 66 dias. Depois, se for o caso, eu faço um videozinho sobre essa ideia do looping do hábito. Mas por hora, 10 ou 15 dias adotando essa estratégia. Depois desse período, você já vai estar mais acostumado, e aí sim é hora de ampliar o leque e voltar a retomar
ou estabelecer um novo cronograma, ampliando, quem sabe aí, o espectro de matérias, a quantidade de matérias e a variedade de assuntos. Beleza? Mas essa dica me parece ser muito interessante e, conforme eu disse, eu já coloquei em prática para mim, no momento anterior da minha vida, venho sugerindo para alguns alunos que eu acompanho diretamente e vários desses têm me reportado um feedback positivo. Fica a dica, comenta aí se você gostou e, quem sabe, depois de um tempo você me dá um feedback aí dizendo: Pedro, depois que eu segui aquilo, já estou assimilando melhor essa minha rotina. E se você já estiver assimilando, aí é um momento de crescer esse tempo, se possível for. Mas cada passo no seu momento. Primeiro, vamos sair dessa inércia adotando essa estratégia para, quem sabe, evoluir paulatinamente. Espero que tenham gostado, sobretudo espero que essas dicas tenham ajudado. Um beijo no coração de vocês, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!